Se você sofre de artrose, de artrite, artrite reumatoide, bursite, tendinite, síndrome do túnel do carpo, dedo do gatilho, fibromialgia, dor na cervical, hérnia de disco, pode ter certeza que hoje eu vou te apresentar uma planta muito legal, que é uma folha roxa e não é repolho, que vai tratar suas dores. Muitos alunos meus já utilizaram essa planta para tratamento de dores articulares, dores musculares, dores inflamatórias, todo tipo de dor. E tiveram resultados muito bons. Hoje eu quero falar para você da terramicina. Esse não é o nome bom para ela, né? Mas todo mundo conhece ela como terramicina, como amoxicilina. Eles dão nome de antibiótico para a planta. Mas, na verdade, essa planta não tem nada a ver com os antibióticos de farmácia. Isso é muito importante. Você sabia que o que ela menos faz é tratar infecção? Eu trouxe duas versões dela. Essa aqui é uma das versões, o nome científico dela é Alternanthera brasiliana. A gente tem essa versão da planta que ela tem uma folha bem roxa intensa. Uma folha um pouco menor, roxa. Essa aqui são as inflorescências dela, dá essa pinhazinha branca, uma coisinha pequenininha, uma bolinha de gude, talvez, ou menor. Mas tem uma segunda variedade, que é essa aqui, ó. Não é tão roxa que nem a outra, ela tem umas folhas mais esverdeadas, com vermelho por baixo. Mas ela também é Alternanthera brasiliana. Vê, quando ela pega um sol, ela fica mais escura. Quando ela é novinha, ela fica mais clara. Mas a inflorescência é a mesma e é a mesma planta. São apenas variedades da planta. E as duas podem ser usadas para a mesma finalidade. E o que essa planta pode fazer? Ela é uma planta maravilhosa, não tem toxicidade, pode usar tranquilamente. Dá para usar com criança, dá para usar com idoso, dá para usar com adulto, dá para usar com todo mundo. Como a gente não tem informação técnica, científica sobre a relação dela com a gestação, a gente diz para as gestantes não utilizarem. Mas, de verdade, é só uma precaução mesmo. E aí eu falei que é uma planta que vai acabar com as suas dores. Será mesmo? Então eu separei algumas pesquisas científicas aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Primeiro, teve uma pesquisa realizada com animais, foi realizada aqui no Brasil mesmo, que avaliou a atividade analgésica e anti-inflamatória do extrato das folhas, dos ramos da terramicina. E ela foi dado por via oral aí aos animais 1 hora antes de que fosse causado neles dor abdominal. Como é que é causada essa dor abdominal? É chamado de teste de contração abdominal com os animais por ácido acético. Então, é vinagre injetado dentro da cavidade abdominal. Cria-se a dor para ver se ele ameniza a dor ou não. Num segundo teste, foi utilizada uma inflamação tópica causada por carragenina. Carragenina é uma substância que, em contato com a pele, causa inflamação. E aí usaram tanto a dipirona quanto a indometacina. São 2 medicamentos que tratam dor e que foram utilizados como comparativo. Na dose mais alta, a inflamação causada pela carragenina foi inibida, ou seja, foi reduzida na ordem de 23,9% com a planta. Já a indometacina, que é um medicamento químico, ele reduziu 28,9%. Então, ele reduziu 5% a mais essa inflamação tópica. Então, comparado com o medicamento químico, a diferença não foi muito significativa entre a planta e o medicamento químico. Mas e as contorções causadas pelo vinagre na cavidade abdominal? A redução causada pela planta foi de 96,5% da dor. Quase 100%, ou seja, quase anulou a dor. A dipirona foi administrada nos animais e ela conseguiu reduzir essas contrações apenas 63,5%. Ou seja, a gente tem que a terramicina foi melhor do que a dipirona. Então, assim, um resultado para dor excelente em comparação com a dipirona e muito parecido com o da indometacina. E por isso, a nossa querida terramicina pode ser utilizada de maneira sensacional para tratar inflamações e dores inflamatórias. É para sua artrite, para sua artrose, para sua fibromialgia, síndrome do túnel do carpo, enfim. Tem uma outra pesquisa que foi realizada também aqui no Brasil que avaliou a atividade analgésica do extrato das partes aéreas, também folhas e ramos da terramicina, em diferentes doses, administradas via oral ou injetada nos animais. 30 minutos antes de injetar formalina ou ácido acético, que é o vinagre, para causar dor nesses animais. Nesse caso, foi comparado o efeito analgésico com aspirina, dipirona e indometacina, certo? Como droga padrão. Tanto por via intraperitoneal, injetada no peritônio, como por via oral, ou seja, consumindo oralmente o extrato da planta, esse extrato ele produziu uma redução da dor, da percepção de dor, de maneira muito significativa e duradoura. Esse efeito chegou a durar 4 horas.
quando avaliado com as contrações abdominais causadas pelo ácido acético. No teste da formalina, o extrato inibiu a dor e foi mais potente do que a aspirina, e foi mais potente do que a dipirona, foi mais potente do que a indometacina. Então, para você ver que realmente nós estamos falando de uma planta que é sensacional e deve e pode ser utilizada. Você pode utilizar chá, pode fazer até suco com ela, que não tem problema, fica um suco roxo bonito. Como é que eu faço um tratamento com essa planta? Você pode usar topicamente, aplicando sobre as articulações, áreas de dor, às vezes é uma tendinite, aplica no braço, às vezes é fibromialgia, aplica na região de dor, síndrome túnel do carpo, faz um banho com o chá forte, com a mão dentro do banho, a fascite plantar, faz escalda-pé com o chá da planta, funciona muito bem, tá? Você pode tomar o chá, e o chá é preparado com 1 colher de planta picada para cada xícara de água. Se você tem uma planta fresca, que você mesmo colheu, 1 colher de sopa. Mas se você tem uma planta seca, que você comprou, que você secou, é 1 colher de sobremesa, pica ela bem pequenininha e utiliza 1 colher de sobremesa para cada xícara de água. Pode tomar 3, 4 xícaras ao dia e não tem problema nenhum. Vou deixar até a dica aqui, se você precisar de terramicina e não estiver perto de você e quiser experimentar o poder dessa planta, no Empório Folivida tem. Você pode acessar www.emporiofoliaevida.com.br, que é a loja de plantas medicinais do autor da própria saúde, e lá a gente tem a terramicina, como também tem a baleeira, a canela de velho, a erva de São João. A gente tem mais de 50 plantas medicinais aí para você poder fazer o seu tratamento, seja para dor ou para qualquer outro problema de saúde que você enfrente.